Nesse vídeo eu quero falar sobre 4 automações Python que toda empresa precisa através de situações reais, de casos reais aqui, não fictícios, de casos de fato reais que foram feitos e como você poderia usar esses exemplos como base para aplicar em qualquer outro tipo de empresa, tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro caso, que foi o caso do Diego, tá? Que ele fez a automação de admissão de funcionários e eu vou falar também sobre como aplicar em qualquer empresa e quais tecnologias foram utilizadas. No caso do Diego, ele fez a automação de admissão de funcionários, tá? Se você quiser ver o vídeo na íntegra, eu vou deixar o link para todos os vídeos de todas essas pessoas aqui na descrição, tá? Porém, basicamente o que ele fez aqui é conseguir pegar informações sobre os funcionários e cadastrar em um sistema de forma automatizada. Ele fez a admissão aí de 1000 funcionários extremamente rápido usando apenas Python aí, tá? Então, literalmente ele fez o quê? A entrada de dados, ele pegou os dados e colocou isso em outro sistema, tá? Então, como que você poderia aplicar isso aí em qualquer empresa, inclusive só para falar do resultado dele, tá? Ele conseguiu ir de um salário de R$2.000 para R$3.000 usando essa automação, tá? Vou deixar o vídeo aqui na descrição se você quiser assistir. Então, como que você poderia aplicar isso em qualquer empresa? Basicamente, pessoal, entrada de dados ou automação de sistemas desktop. Quase todo dia, nas empresas, as pessoas usam sistemas desktop. O que é um sistema desktop? Sistema desktop, pessoal, um sistema tipo esse aqui, tá? Quase toda empresa tem um sisteminha aí, onde eles precisam ficar preenchendo um monte de informação, tá? Um monte de informação ali, tá? E, basicamente, isso é um processo extremamente repetitivo que você tem que ficar repetindo ali, né, várias vezes durante o dia. E esse é um caso claro onde você poderia estar automatizando a entrada de dados em sistemas desktop. Então, sistemas que você abre no seu computador e não sistemas que você acessa por site, tá? Então, se você conhece empresas, ou até mesmo na sua empresa, você tem alguma tarefa, ou você conhece pessoas que têm tarefas onde literalmente tudo que elas têm que fazer é preencher informação, essa é uma situação que toda empresa precisa automatizar para ganhar tempo, e você pode usar essa automação para se destacar, sair de estagiário para conseguir ser contratado, ou conseguir uma promoção, como foi o caso do Diego, ou de forma geral sair do operacional e ir para a área de TI, tá? Recomendo altamente que você estude isso, inclusive as tecnologias utilizadas nesse caso quase sempre vão ser aí, o Python GUI, que é o que você usa para automatizar sistemas desktop, tá? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso aqui é o Túlio, tá? Que ele basicamente automatizou o envio de mensagens para grupos do WhatsApp, tá? Resumidamente, tá? Eu tenho um grupo onde eu envio freelancers para os meus alunos que estão na minha comunidade. Inclusive, se você quiser conhecer a comunidade chamada Mestre Pythonista, ela vai estar aqui na descrição, primeiro link da descrição. Eu enviei esse freelancer, ele entrou em contato com o cliente, e o cliente era um jornalista que basicamente precisava de fazer envio de mensagens para grupos do WhatsApp. Então ele conseguiu fazer essa automação, tá? Ele fechou ela por R$750, então fez uma automação relativamente rápida e conseguiu fechar ela por R$750. E aí, como você poderia aplicar essa automação, esse tipo de automação em qualquer empresa? Eu vejo que isso aqui é o caso de cobranças e lembretes, tá? Pensa comigo, toda empresa hoje, tá, precisa receber pagamento. A maioria das empresas hoje tem que receber pagamentos ou tem que lembrar os clientes das suas consultas, dos seus compromissos, dos seus agendamentos. E em todas essas situações, você pode usar Python para automatizar esse processo de enviar mensagem no WhatsApp, de enviar um SMS, de enviar um e-mail, ou até mesmo uma ligação, tá? Tem várias formas de você cobrar as pessoas de boletos ou lembretes que elas possuem, tá? Então, nesse caso, você poderia usar qual tipo de tecnologia? Selenium, se você quiser fazer uma automação do WhatsApp, por exemplo. APIs, se você quer automatizar, por exemplo, o envio de SMS. Tá? E SMTP, se você quer automatizar o envio de e-mails, tá? Então, são situações que você pode automatizar facilmente usando o Python. Inclusive, eu ensino como automatizar, né, a maioria desses processos aí também na minha formação. Então vamos lá para o caso número 3. Caso do Fernando, tá? O Fernando ele fez a atualização de dados de forma automática. E com essa automação ele conseguiu aí mandar 2 pessoas embora porque eles estavam automatizando o trabalho delas, tá? Então imagina a valorização que esse funcionário teve aí, tá? Então o que seria essa atualização de dados automático? Ele basicamente criou um sistema que busca informações que alimenta outro sistema, tá? Então, literalmente, essa foi a automação. E como que você poderia aplicar isso em qualquer empresa? Eu acredito que a melhor forma de você fazer isso é quando você consegue unir a automação de busca de dados com a automação de preenchimento de dados. E aí, sendo mais específico, pensa nisso aqui, pessoal. A atualização de preços. Você tem que atualizar a base de dados. Imagina a situação, você tem que atualizar a base de dados de preço da sua empresa sobre produtos de matéria-prima. Por exemplo, quanto que está custando o alumínio, quanto que está custando o metal, quanto que está custando o material X. Você vai em algum site, ou em alguns casos você vai em vários sites para fazer uma cotação, né? Você vai no site 1, site 2, site 3, e depois você volta e guarda, tá? No site 1 tá R$10, no site 2 tá R$15, no site 3 tá R$20. Ah, tá, então eu vou comprar do site 1. Então você organiza essa informação, né? Então, como eu disse, você está fazendo cotações e comparação de preço, tá? Isso aqui é só uma situação específica que eu estou falando de preço,
mas poderia ser simplesmente de disponibilidade, tá? De estoque, por exemplo. Pesquisa de disponibilidade de estoque. Isso porque muitas vezes você nem sabe se um produto está disponível para compra. Você poderia criar um bot que todo dia que você abre o computador, ou você pode deixar o computador ligado, né? E depois, por exemplo, ligar isso aqui com automação, que envia SMS para você, para quando o produto estiver disponível para compra, você já fazer uma compra de forma automatizada, ou então te avisar para que você possa fazer a compra de forma manual. Então você pode criar essa pesquisa de disponibilidade de estoque usando Python, e você poderia fazer essa pesquisa usando Python também, tá? E aí as tecnologias utilizadas, normalmente você vai unir aí Selenium para pesquisas na web, Scrap para varrer vários dados de forma extremamente rápida, Custom Tkinter para criar uma interface gráfica, caso você queira disponibilizar um sistema para a empresa para vender, né? Você precisa ter uma interface gráfica, e Django, caso você queira disponibilizar uma informação, por exemplo, de estoque ou de preço, né? O preço mais barato, tipo que o Buscapé faz hoje, o Buscapé, o Zoom, que são sites de comparação de preço, você pode criar um sistema Django para poder exibir todas essas informações, tá? Então aqui, mais um caso para você utilizar. E finalmente temos o caso número 4 do André, tá? Que ele literalmente automatizou a pesquisa do PIS. E no caso, e para quem não sabe o que é o PIS é um programa de integração social, tá? Que beneficia os trabalhadores do setor privado. E para ter mais informações sobre o PIS de alguém, você pode pesquisar por CPF, tá? Você pode pesquisar por CPF, e como você pode pesquisar por CPF, isso quer dizer que você pode entrar num site e automatizar esse processo. Então, ele conseguiu automatizar esse processo de pesquisa de dados, basicamente foi isso, né? E aí, como ele conseguiu automatizar esse processo para uma empresa gigantesca, ele tinha uma funcionária que fazia esse processo, que era uma menina que fazia esse processo, ela gastava mais de um dia. E eles automatizaram para 25 minutos com Python, pessoal. Então, assim, ridículo o que ele fez ali. Ele conseguiu uma evolução muito grande na empresa em função disso, tá? E aí, como que você poderia aplicar isso em qualquer empresa? Literalmente, a coleta e organização de informação, tá? Muitas das vezes, ela é um pouco parecido com o caso anterior, tá? Onde você tem que buscar informações, porém, nesse caso, você está coletando informação e organizando. Vamos dizer, por exemplo, que você quer saber quais clientes estão inadimplentes, tá? Quais clientes não pagaram. Ou você quer saber se uma empresa está ativa ou não, se o seu CNPJ está ativo ou não. Ou qualquer outra informação que você tem que todo dia saber se ela está de uma forma ou de outra. Nesse caso, você pode fazer a coleta e organização de informação usando automações Python, tá? E as tecnologias utilizadas nesse caso são basicamente as mesmas. Selenium, normalmente, tá? Ou você pode também usar Scrap ou APIs, se estiverem disponíveis. E como você pode ver, quase sempre as mesmas tecnologias são utilizadas. Por isso que na minha especialização em automação Python, eu ensino como que você pode usar essas principais tecnologias para que vocês possam ganhar dinheiro com isso. O interessante, pessoal, é que você sempre tente pensar fora da caixinha. Pensa aí, dentro da sua empresa, quais são os processos extremamente repetitivos, chatos e que praticamente todo funcionário ou vários funcionários têm que fazer. Se você conseguir focar nisso, eu tenho certeza que você vai encontrar processos que são repetitivos na sua empresa e onde você pode usar o seu conhecimento de Python para ganhar aí um aumento, para se destacar, para poder mudar de cargo, que é o que eu vejo que funciona aí nesses mais de 5 anos que eu já ensinei milhões de pessoas a programar com Python. Então, quando você for para o seu trabalho amanhã, pense nisso. Quais são as tarefas extremamente repetitivas que todo mundo tem que fazer aqui, inclusive eu tenho que fazer todo dia? Será que eu conseguiria automatizar essas tarefas com Python? E se você conseguir automatizar esses processos, tem uma grande chance que você será promovido em função disso. Então essas foram as 4 automações Python que toda empresa precisa. Se você quer continuar aprendendo sobre mais tipos de automações, recomendo que você veja esse vídeo aqui, onde eu ensino como fazer uma automação muito legal.